Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar das novas contratações do Vasco aí, né? Vitor Luiz, lateral esquerdo, Kehler, goleiro e como é que é? Galdames, ou Galdames, sei lá como é que fala, também um volante que vem pro Vasco, né? Três contratações feitas aí, mais uma vez, de maneira muito discreta pelo Vasco. Parabenizar, inclusive, aí o departamento de futebol do Vasco por como tem feito as contratações de maneiras bem discretas, né? São sempre jogadores aí que não são especulados pelos jornais. Quando você vai receber a notícia, né? Não teve ainda uma confirmação oficial, mas quando vaza para a imprensa, já é porque o acordo já está fechado, já está ali nas vias de fato, e normalmente o vazamento ainda vem pelo outro lado. É o clube com quem o Vasco está negociando, é um setorista que cobre esse clube, que acaba vazando a informação, e o Vasco, cara, está conseguindo guardar tudo aí bem debaixo dos panos, passando abaixo do radar dos setoristas. É um ponto aí a se elogiar no departamento de futebol do Vasco da Gama. A ponto de ontem eu estava fazendo vídeo, fiz um vídeo comentando aí as polêmicas e as não polêmicas, gravei de manhã comentando que faltava ainda um reserva para a lateral esquerda, faltava um reserva para o gol, e aí, quando eu lancei o vídeo, já estava defasado, porque essas posições já tinham sido preenchidas. O que eu acho dessas contratações, então? Eu acho que, diante da perspectiva do meu vídeo de ontem, por exemplo, foram boas contratações, porque eu já estava considerando que não viria nenhum reserva para a lateral esquerda, não viria nenhum reserva para o gol. E aí agora a gente traz jogadores, eu vi aí nas redes sociais, a torcida tá na bronca, porque acha que os jogadores são ruins, não dá para ficar muito animado com esses reforços mesmo, mas diante da alternativa e das perspectivas, eu acho que pode ser um bom negócio, né? É claro, se os jogadores forem tão ruins quanto alguns de vocês estão dizendo, não servirem para nada, serem completos pernas de pau, aí nunca ajuda, né? Mas, dando aí um voto de confiança, de que eles podem agregar alguma coisa, acho que vale o teste, pelo menos, né? Que nem eu sempre comento aqui, quando eu faço essa análise dos reforços. Eu tô tentando analisar pelo ponto estratégico, não tecnicamente o jogador, porque eu não conheço jogadores. Eu acho que também, mesmo quem conhece, o jogador sempre pode mudar, de repente, ele está vindo por uma característica que a gente não percebeu, ou então na confiança de que o Ramon Dias vai conseguir extrair deles algo que eles não conseguiram, os outros treinadores dos outros clubes não estavam conseguindo extrair, né? É sempre uma aposta. Eu acho que vem com um caráter de aposta. Isso é importante analisar, né? O Kehler, ele vem por empréstimo, só pelo que eu entendi, só está pagando salários mesmo, se está pagando alguma coisa é bem pouco. O lateral esquerdo lá, o Vitor Luiz, ele também vem de graça, ele estava treinando separado do Curitiba, então vem só pelos salários. E o tal do Galdames também, Galdames, não sei, vem também por um valor, tem uma grana que o Vasco vai pagar ali, mas é pequena, parece. Então são apostas, né? São jogadores que, se chegarem e não corresponderem, não vão ter um custo alto para o Vasco. É diferente, por exemplo, do João Vitor, do Adson, que são jogadores que, pelo dinheiro que o Vasco empenhou, eles vêm para ser titulares, né? Tem que... Se o João Vitor não for titular da zaga do Vasco, né? Se o Adson não for titular ali da ponta do Vasco, ou não for pelo menos um jogador que está sempre entrando, vai ser uma decepção. Diferente desses jogadores aqui, que muitos acham que podem estar vindo, o caso principalmente do Kehler, pode estar vindo para nem jogar, né? Essa que é a verdade. A expectativa, se tudo der certo, é que o Léo Jardim faça uma temporada que nem foi a anterior, onde ele não deu chance para o Ivan. Acho que, tanto que se considerou até manter o House
como o goleiro reserva. Acho que talvez as últimas atuações do House aí, o nervosismo que ele passou aí nesses jogos do Campeonato Carioca, tenham sido bastante, como é que seja, tenham sido, qual que é a palavra, determinantes para que uma mudança de planos ali da diretoria falar, não, cara, vamos trazer um jogador mais experiente, né? E o Kehler, que foi um jogador que já foi muito especulado na última temporada, né? Ele seria o Léo Jardim do Vasco, o jogador que viria para ser titular do Vasco. O Vasco pensou em pagar uma grana pesada por ele, né? E eu acho que aquela decisão ali, aquela contratação, talvez tivesse se revelado um erro. Não só porque o Léo Jardim tá pegando demais, mas porque o Kehler teve um ano muito ruim também, né? Tanto que caiu lá para a terceira opção de reserva do Inter. Os jogadores estão machucados, o titular lá, o Ivan foi pro Inter, também se machucou, e mesmo assim os caras estão emprestando o Kehler, quer dizer, caiu em desgraça completa lá no Internacional, mas acho que isso é até um ataque de oportunidade do Vasco. Tá aproveitando que o jogador está em baixa, que ele não vai conseguir ter espaço mesmo no Inter, para trazer um jogador que, por mais que tenha tido um ano ruim aí, não deve ser tão ruim. Afinal de contas, insisto, ano passado o Vasco quis trazer, ofereceu uma bala pelo jogador, até onde a gente sabe, e o Inter recusou. Se fosse um goleiro, fosse um frangueiro completo, porra, o Inter antes do Vasco oferecer lá uns 20 milhões, sei lá quanto estava disposto a pagar pelo goleiro, já tinha topado, né? Então, assim, acho que é a opção mais experiente que o House, mais qualificada que o House, e que nem eu disse, cara, se tudo der certo, acontecer que nem o planejado, nem vai jogar. Ah, mas e aí se o Léo Jardim pegar um cartão, uma suspensão, né, um cartão vermelho, 3 cartões amarelos, ou tiver uma pequena contratura, algo do tipo, eu acho que o Kehler tem condição de segurar a bronca. É um jogador que, nem eu já falei, já mostrou, já teve boas temporadas, já se mostrou um goleiro promissor, tem 27 anos, já tem uma certa experiência, teve os momentos ruins também aí, e dá para segurar a bronca. E se tiver uma coisa mais grave, tem uma contusão lá, o Léo Jardim, vou até bater na madeira aqui, tem uma contusão que nem teve o Ivan, uma entorse no joelho, vai ter que ficar a temporada fora. Aí busca-se outra alternativa, vai no mercado e procura um goleiro de mais qualidade, que traga mais segurança, se o Kehler não for esse nome. Então, assim, de novo, para quem não estava esperando nada, viu o Kehler, para mim, não deixa de ser um bom, né? Não deixa de ser melhor, né? Mais opções pro elenco. Se o Kehler for muito ruim, bota o House, por exemplo. Mesma coisa serve aí pro Vitor Luiz. Essa posição aí da lateral esquerda, então, é uma que eu não estava esperando mesmo que fosse vir ninguém. Eu acho que a gente pode ter... Primeiro porque o Piton é um jogador também que é jovem, não tem um histórico de lesões, é bem regular nas atuações, não é um jogador que oscila. Então tem tudo para ser aí, a menos que seja vendido, né? Mas aí se for vendido também, a mesma coisa lá, tem que procurar um outro nome na praça, não vai ser dentro do elenco que a gente vai achar a solução. Mas ele tem um perfil de jogador para, cara, ser o titular e ficar ali toda a temporada. Vai sair eventualmente por suspensão, uma contusão menor, mas tem tudo para fazer aí dos 50, 60 jogos na temporada, fazer 90% dos jogos. E aí nesses momentos de ausência, eu acho que já dava para cobrir tanto com o Léo, jogando ali improvisado na lateral esquerda, quanto dando uma chance ali pro Leandrinho, principalmente, o moleque da base que se mostrou melhor nesse começo de temporada. Com a chegada do Vitor Luiz, você ganha mais uma alternativa ali mais experiente. Eita ferro, calma aí. Mais experiente, entendeu? Então, assim, E aí, o que vai acontecer? Vão ser o momento da temporada que vai definir. Pode ser que lá na frente, por exemplo, o Piton não possa jogar e o Leandrinho substitua. E aí a galera vai falar assim, tá vendo? Trouxe o Vitor Luiz e, à toa, porque quando foi botar alguém para reserva, não botou ele, botou o Leandrinho ou botou o Léo Pelé. E eu não vou ver assim, cara. Eu acho que é mais uma opção, né? Eu acho que vai ser o momento da temporada que vai dizer aí, vão ser até os testes, né? A atuação, como o Vitor vai estar jogando quando chegar,
como está jogando o Leandrinho, quando tiver outras oportunidades contra adversários mais difíceis. Tudo isso é que vai definir. O importante é que agora o Ramon tem mais uma opção. Ele pode pegar e botar o Léo Pelé ali jogando pela esquerda, que eu acho que ainda vai ser a primeira opção dele, mas de repente, se o Léo Pelé está muito bem na zaga, o time se acertou ali, ele é o titular absoluto, não quero bagunçar muito o time, beleza, aí ele vai ter a opção de botar o Leandrinho. Não, mas o Leandrinho está muito verde, jogou aí os clássicos agora no Campeonato Carioca e a gente achou que ele estava pronto, mas não está ainda. Aí tem o Vitor Luiz, um jogador mais experiente, 30 anos, já acostumado a jogar o Brasileirão. Não é um grande jogador, né? Mas de repente segura as pontas por ali. Eu acho que o pensamento da direção é esse, entendeu? E finalmente tem também aí o Galdames, que essa aí, para mim, é a contratação mais misteriosa, né? Ele é um volante, achei até que ele fosse ser um primeiro volante, mas pelo que eu vi até ali da análise do Garoni, é um cara que joga mais de segundo volante, um pouco mais avançado pela esquerda, mas pelos números deles dá a entender que é um cara mais marcador, não é tão ofensivo. Então, não sei, né? Não sei o que o Ramon pensa, né? Trazendo, onde ele imagina encaixar esse jogador, mas não sei se é uma opção pro Praxedes, enfim. Acho que vai ser mais um teste, né? É um jogador de 27 anos, um pouco mais de experiência. Acredito que o Dom Ramon conheça ele, né? Esses jogadores todos sul-americanos, a gente entende que está vindo muito aí com o aval do Dom Ramon e até com a indicação dele, de repente, né? Porque são jogadores que ele deve conhecer mais de perto. Esse Galdames aí, Galdames, que apesar de ser chileno, eu acho que é chileno, né? Ele se destacou pelo Vélez, então ele apareceu no futebol argentino, que com certeza o Ramon lá, tanto o Emiliano quanto o Dom Ramon acompanham de perto, eles devem saber muito bem quem eles estão levando para o Vasco, né? E eu acho assim, analisando de maneira geral, que esses jogadores são, insisto, apostas. E o momento de fazer aposta é agora mesmo, né? É diferente de quando você traz, repito, né? João Vitor, um Adson, você bota uma grana, ali o jogador que você está vendo, ali não é aposta. Ali você está confiando que aqueles jogadores vão trazer o retorno esperado. Aqui são apostas. E o momento para fazer aposta é agora mesmo. A hora de você trazer esses jogadores é agora no começo da temporada. Eu entendo a frustração da torcida, porque sempre após o final de uma temporada, a gente está querendo uma reformulação mais completa do time, né? Seja porque falhou nos objetivos da temporada anterior, seja porque você está querendo alçar voos maiores nessa temporada, você sempre está pensando, esperando uma mudança maior do elenco, um reforço maior do elenco, mas para um time, principalmente na situação do Vasco, que é um time que não está nem disputando a Libertadores, o momento para vir esses reforços mais de peso é lá no meio do ano. Eu sempre estou falando isso porque sempre rola essa frustração da torcida, né? Mas a verdade é essa, cara. Não só porque o momento para você fazer apostas é agora, então assim, não sei quanto tempo vai levar para esses jogadores ficarem aptos para atuar, mas, cara, assim que puder, bota esse Galdames aí para jogar, para a gente ver em que posição que ele joga, como ele se sai, jogando um clássico aqui no Campeonato Carioca, ou mesmo contra os times pequenos. Mesma coisa serve pro Vitor Luiz. O Kehler é que eu acho que enquanto... Esse não vai ter teste, né? Enquanto o Jardim estiver podendo jogar, ele vai ficar lá só treinando mesmo. Mas aí você já treina agora e você já vê se a aposta foi certa, se ele realmente encaixou no time, se ele está fazendo o que você esperava quando ele contratou. E se não der certo, aí você já dispensa. De repente, até antes do Campeonato Brasileiro ou no meio do Campeonato Brasileiro, tu já põe de lado. É muito melhor trazer esse tipo de jogador agora do que mais no meio do ano, que nem a gente fez ano passado, né?
que trouxe lá o Juan Cruz, o Carabajal, no meio do Campeonato Brasileiro. Aí botava os caras lá no final de um jogo importante pro Vasco e o cara não funcionou. E aí, sabe, você tem que fazer esse teste num jogo decisivo. Então é muito melhor fazer o teste agora. É claro, se esses caras chegarem agora aí, tiverem uma atuação tão ruim, que nem teve Carabajal, que nem teve o Juan Cruz, era melhor nem ter trazido. Mas é um teste que tem que ser feito, né? Então, eu acho que não impacta, né? Até mesmo uma notícia do GE falando sobre o... Caraca, eu tenho que sempre colar aqui o nome dele, o Galdames, fala que a vinda dele não impacta na contratação do Sforza. Por quê? O Sforza é outro jogador que, se vier, ele tem que vir ele vem com peso para ser titular, para brigar pela titularidade. Né? Esse é um jogador que a gente vai falar à parte, porque vai estar pagando 5 milhões nele. Pô, não dá para gastar 5 milhões nele para ele ser um novo Orediano, um novo Capaz. Um cara que, pô, não consegue nem brigar pela titularidade, consegue. Agora, esse Galdames, cara, se chegar lá no meio do ano e, porra, ele nem aparecer, nem for relacionado, contrataram novos gringos e ele nem for relacionado, o impacto é pouco, entendeu? Porque você não precisa abrir mão de contratar um para contratar outro. Não é que nem o tal do Sforza, voltando, né? Teve um momento que o Vasco, vou abrir mão do Sforza para tentar contratar o Cuéllar, porque, né, são dois investimentos de peso. O Galdames não, cara. Pô, ele ter vindo ou não ter vindo não impacta em nada em outros investimentos, porque é praticamente de graça, né? É pelo salário e um valorzinho pequeno lá, então é um teste, é uma aposta. É claramente uma aposta, assim como o Galdames eu boto mais na categoria de aposta. Vamos tentar, vamos ver se ele preenche lá E às vezes funciona, que nem funcionou o PH, que ninguém dava nada quando veio do Galo, que nem funcionou o próprio Paulinho, né? Que era um cara que, pô, quem é Paulinho? Então não acho que vai atingir, né? Minhas expectativas com ele é baixo, até por conta dos números lá, a análise que eu vi no canal do Garoni, não dá para ter grandes expectativas, mas eu acho que ele vem com esse perfil de aposta, né? Enquanto o Vitor Luiz, não. O Vitor Luiz e o Kehler vem mais ali no esquema de só compor elenco mesmo. Acho que são jogadores que o Vasco nem tem muita perspectiva de usar, né? Se tudo der certo, se o planejamento sair como esperado, tanto o Piton quanto o Léo Jardim não vão dar nem oportunidade para eles dois aparecerem muito no elenco. E, insisto, acho que as contratações mais fortes, por causa da estrutura, porque, por um lado, voltando só no raciocínio aqui para terminar, por um lado, por que vale mais a pena contratar jogadores agora? Esse tipo de jogador que vem sem custo, que vem para ser testado, que é uma aposta. Por um lado, porque você tem agora esses jogos onde você pode testar mais o jogador, Campeonato Brasileiro, até primeiras fases de Copa do Brasil, você pode aproveitar para testar esses jogadores. E por outro lado, não faz muito sentido você contratar um jogador de peso, um jogador já consagrado, que não tem mais dúvidas sobre a qualidade do futebol dele, para jogar esses jogos. Faz muito mais sentido você apostar nesse tipo de jogador lá no meio da temporada. Quando o cara já chega pronto, você não precisa de adaptação, você não precisa de uma adaptação para um Medel, não precisa de adaptação para até precisou, né, no caso, mas assim, um Payet da vida, o cara já entra jogando, entendeu? A qualidade dele é inquestionável e a experiência dele também. Então esse perfil de contratação, o normal é vir mais lá no meio do ano. E já não é coisa de SAF, já era antes assim, sempre foi. Se você for ver as contratações do Vasco, sempre as contratações mais de peso vêm no meio da temporada, né? Por conta disso. Né? Até pelo custo do atleta tá pagando muito caro um salário, tu vai pagar 1 milhão pro cara jogar a primeira fase de Carioca, jogar a primeira fase de Copa do Brasil. Não faz muito sentido, né? Se ainda tivesse uma Libertadores no meio aí, poderia ser. Agora, isso posto, eu acho que, então quer dizer que a gente só vai agora daqui para frente, só vai ver essas contratações assim, esses jogadores sem custo, que são experiências. Não, eu ainda espero que venha, principalmente do meio para frente, para o ataque, até porque a gente acabou
desfalcado, né? A gente já precisava, por exemplo, de um ponta, já reclamava que precisava de um ponta. E aí ainda perdeu o Peck, aí trouxe o Adson, mas ainda falta outro, né? E já estava curto, um reserva para o Verratti, né? Malbente perdeu o Sebastian, então até um meia talvez para ser reserva do Payet, que nem já comentava no vídeo de ontem. Então assim, acho que ainda precisa para frente, principalmente, de um ou dois investimentos que, se não for aquele jogador que fecha aeroporto, né? Sejam pelo menos apostas mais certeiras. Um cara que venha para ser o titular inquestionável da ponta, por exemplo. Entendeu? De repente, pelo menos um ponto a mais tem que vir nessa temporada. Assim, nessa primeira janela ainda. Né? E outros jogadores pro ataque, nem que sejam mais apostas, mas pro ataque. Que a gente está correndo risco. Eu sei que é mais difícil, a negociação é mais complicada, são valores mais caros. Então eu entendo até que demore mais para vir esse tipo de jogador. Mas a gente não pode correr o risco que a gente correu na última temporada, onde a gente reforçou toda a defesa. Tinha até aquela brincadeira de que o Vasco fez um bom meio time, né? Reforçou a defesa e esqueceu de contratar gente para o ataque. E agora, nesse começo de ano, a gente vai de novo, né, cara? Todos os reforços são para a defesa. Teve o David ali e o Adson, beleza, vamos ver. Mas o João Vitor, defesa. Aí trouxe lá o lateral, o zagueiro paraguaio lá também, é para defesa. Zagueiro Vitor Luiz é para defesa. Esse Galo da Mesa aí, pelo que a gente está vendo, também é um jogador com mais características defensivas. Então estamos de novo reforçando a defesa e esquecendo o ataque, que já era o ponto mais fraco para mim na temporada passada. Então, assim, a expectativa para essa primeira janela, que fecha agora em março, aí, que eu fico, é de pelo menos um bom ponta. Estamos apostando no Adson, então, para ser o ponta por um lado. Precisamos de um outro bom nome para ser um ponta ali pelo outro lado, né? Para compor com o Payet e com o Verratti. E aí a gente faz pelo menos um quadrado titular de qualidade. Vai ficar faltando as reservas, eventualmente, mas pelo menos um time titular de qualidade a gente tem para começar o Campeonato Brasileiro. E aí, beleza, eu espero, né? Se a gente começa com um timezinho arrumadinho para começar, a gente pode esperar a janela do meio do ano para trazer aí um nome mais forte, um nome mais de peso, de acordo aí com até a avaliação do começo da temporada. Tudo bem, mas pelo menos um time titular e um ataque titular a gente precisa ter. Para mim, ainda está faltando. Tá faltando esses jogadores. Beleza? Então essa é a minha avaliação. Digo aí o que vocês esperam desses jogadores. Se tudo der certo e nada der errado, amanhã a gente volta com outro vídeo e até lá a gente vai se falando.